Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Desde o meu primeiro dia sobrevivendo no faroeste, o meu maior sonho era ter uma fazenda. E depois de muito sofrimento, eu encontrei um rancho para morar. O problema é que esse lugar não era meu. Eu continuava sendo apenas um andarilho. E para piorar, o lugar ficava em uma rota de bandidos. Determinado a mudar de vida, eu viajei para o oeste selvagem em busca de animais raros. No caminho, encontrei vários animais selvagens e também fiz alguns amigos. Mas o melhor ainda estava por vir, quando eu encontrei um verdadeiro paraíso no deserto e me tornei um grande caçador de recompensas. Respeitado em toda a região, prendendo diversos criminosos perigosos procurados pela justiça. Só que nem tudo são flores. A região tá repleta de predadores letais. E para sobreviver aqui, os confrontos são inevitáveis. Mas apesar de tudo, agora eu tava rico e finalmente poderia comprar uma fazenda. Imagina a minha alegria quando eu descobri que esse terreno gigante estava à venda. Seu tamanho é colossal, abrigando diversas espécies de animais e protegido pela geografia do lugar. Só que ele é muito caro e eu ainda não estava pronto para dar esse passo. Foi aí que eu descobri que eu estava em terras indígenas, quando eu encontrei um nativo americano chamado Taka. Our people welcome you here, so long as you keep things friendly. Juntos passamos por vários desafios, nascendo assim uma grande amizade. Mas o problema de viver em meio à natureza é nunca saber quando pode ser o seu último dia. Eu passei os últimos dias caçando criminosos para juntar dinheiro para comprar o tão sonhado terreno. Não foi fácil, mas depois de vários dias de trabalho, tenho mais de 11 mil dólares para investir. E então chegou o grande dia. Fui até a agência bancária que fica na cidade de Blackwater. Falei com o gerente do banco e fechei o negócio por 10 mil dólares. Para ser um fazendeiro bem-sucedido, é preciso investir muito mais dinheiro e proteger as suas terras. E agora, o meu primeiro grande objetivo é comprar madeira para construir as cercas. O problema é que o terreno é imenso e comprar tanta madeira pode ser muito caro. E agora, temos um grande trabalho pela frente. Depois de alguns dias de trabalho, já construímos mais da metade da cerca. E é muito bom ver que o cachorro que eu resgatei da rua tá cada dia melhor e protegendo a fazenda. Até já batizei ele, seu nome é Toby. Isso me lembra que em breve eu tenho que buscar o meu cachorro urso. Até porque não existe cachorro melhor para proteger o nosso novo lar. E esse lugar, proteção, é fundamental. Ainda mais quando a noite se aproxima. Ainda bem que ele estava sozinho, senão isso ia ser um grande problema. Já tá anoitecendo, então é melhor não arriscar as nossas vidas aqui fora. Vamos comer e descansar bastante, porque amanhã vai ser um longo dia.
Depois de uma boa noite de sono, o dia finalmente amanheceu e com ele a esperança de construir um lugar seguro para sobreviver e prosperar. Mas ao trabalhar na cerca, enquanto o sol escaldante queimava a minha pele, tive uma ideia que vai mudar completamente o rumo da minha vida. Vou transformar essa fazenda num grande santuário de animais selvagens. Um lugar seguro onde a vida selvagem pudesse florescer tranquilamente. Fazer dessa fazenda esquecida um lugar de segundas chances. Da mesma forma que eu resgatei o Toby, muitos animais perdidos e raros estão por aí. Mas isso será um desafio muito maior do que foi chegar até aqui. Proteger toda essa terra sagrada será o maior desafio da minha vida. Finalmente eu terminei de fazer a cerca. Se não fosse a ajuda do Taka, eu ia demorar muito mais. Eu não quero perder tempo e já estamos tomando bastante água para nos preparar para o primeiro grande desafio: resgatar o meu primeiro animal para o santuário. Nessa região tem muitos animais exóticos e raros. Imagino que não vai ser tão difícil. O verdadeiro problema vai ser trazer eles para cá. A maioria dos animais selvagens são extremamente difíceis de ganhar a confiança. Alguns é quase impossível. Por isso eu tô levando o Toby comigo. Se algo der errado, pelo menos eu não tô sozinho. Já o meu amigo Taka vai ficar cuidando do santuário enquanto eu tô fora. E enquanto começava a minha jornada, avistei um homem nas minhas terras. That's a fine horse. Oh, just a moment. And who might you be? Actually, on your way. Okay. O problema do santuário é que ele fica no meio de uma estrada. O lado bom é que essa estrada é deserta, praticamente ninguém conhece. O lado ruim é justamente isso. Um lugar deserto pode ser um lugar perfeito para criminosos agirem escondidos das autoridades. O que me faz pensar que eu preciso contratar um segurança em breve. Explorando um pouco mais as minhas terras, encontrei algumas vacas. Estamos no faroeste e aqui, se tá na minha propriedade, agora é meu. E depois de algumas horas, precisei parar para a Duna poder descansar. Minhas terras são tão grandes que até para atravessar é muito cansativo, ainda mais nesse calor. Então eu percebi que tinha uma coisa faltando. Hey, here. O Toby sumiu. Hey, come here. Se ele se perder aqui, vai ser quase impossível de achar. Over here. Mas ainda bem que foi só um susto. O safado deve ter encontrado algum animal pelo caminho. Só que eu já perdi tempo demais. Chegou a hora de seguir viagem. E logo que saí das minhas terras, encontrei alguns animais que parecem bem interessantes. São cavalos selvagens, só que eu quero um animal mais raro. Então eu decidi procurar um pouco mais, até que na beira da estrada eu encontrei uma vaca perdida. Não me lembro de ter visto essa coloração ainda, então chegou a hora da ação. Só que a minha insistência assustou muito ela. E se eu não for rápido, vou perdê-la de vista. You okay, girl? Let's go.
repente parece que ela se acalmou. Just a moment. Go away. Primeiro objetivo concluído com sucesso. Consegui a confiança da vaca. Mas eu quero achar pelo menos mais algum animal antes de voltar para casa. Aproveitando que eu já tô aqui, não custa tentar. Hey, easy. Geralmente o gado fica perto das árvores e usando o binóculo posso economizar tempo e energia. Acho que encontrei uma vaca muito grande. Parece que ela tá dormindo na sombra. Então acho melhor deixar os animais aqui e me aproximar com calma para não assustar. Só que ao me aproximar, entrei em choque. Over here. You got a temper on you. Damn. Isso não é uma vaca. Estamos diante de um dos maiores animais da América do Norte, o gigante bisão de Tatanka. Sua força é surreal. Me puxou como se eu fosse nada. Good girl. Let's go. Mas eu preciso ser rápido, senão já era. Slow now. E para minha tristeza, assustado, ele fugiu para a água. Se ele conseguir atravessar, vai chegar no México. E aí, vai ser impossível de pegar. Agora é tudo ou nada. Por causa da correnteza, eu não consigo alcançar. Mas eu tive uma ideia. Uma hora ele vai cansar. E quando isso acontecer, eu vou estar escondido, esperando ele sair da água. Enquanto isso, eu vou preparar uma carne para recuperar minha energia. Aquela queda me fez perder um pouco de saúde. Agora é torcer para ele voltar antes de a noite chegar. E quando eu menos esperava, ao longe avistei algo gigantesco no horizonte. Só pode ser ele. Mas como deu para perceber, não tem como laçar ele. O negócio é se aproximar com tranquilidade até ele se acalmar. E torcer para não me atacar, porque uma única cabeçada pode ser fatal. Chegando mais perto, percebo o esplendor desse animal incrível. Seu tamanho é colossal e assustador. E parece que ele até já está aceitando bem a minha presença. Pelo menos até agora. E de repente, ele começa a me seguir. Na verdade, é ela, uma linda e majestosa fêmea. Hello, girl. Tenho que voltar logo pro santuário antes que alguma coisa assuste ela. Só que quando eu volto para buscar os animais, tem uma triste surpresa. A vaca simplesmente sumiu. Easy there. Ela deve ter se assustado com alguma coisa, talvez algum cavalo correndo. Pelo menos já estamos quase chegando no santuário. Então a bisão se desgarra e corre livremente pelo santuário. Agora ela está segura, com água e comida à vontade. De vez em quando eu vou visitar ela para ver se está tudo bem. Apesar desse momento ser muito emocionante, mal eu sabia que a minha vida corria um sério perigo.
não sabia que nas minhas terras tinha uma alcateia de lobos. All good. You're okay. You're okay. A água revela a brutalidade que foi o ataque dos lobos. Subestimei o poder desse lugar. Se eu não tivesse perto da água, minha jornada teria acabado. Decidi não levar minha escopeta e isso quase me custou a vida. Easy now. No desespero, ainda consegui pegar um na bicuda, mas a consequência foi grande. Eu tô gravemente ferido. Consegui chegar a salvo em casa. Menos mal que eu tinha alguns remédios. Isso vai acelerar minha recuperação. Vou aproveitar para me lavar. Dessa forma, eu ganho um pouco mais de energia, porque agora qualquer fonte de energia é fundamental para minha sobrevivência. A noite chegou e eu preciso dormir o máximo que eu puder. Amanhã, seja o que Deus quiser. O dia amanheceu e, apesar da grande quantidade de remédio que eu tomei, continuo muito machucado. Só que tudo que tá ruim sempre pode piorar. A temperatura caiu rapidamente e começou a chover. Nessas condições eu não posso sair de casa nem para tomar água. Como eu tô fraco demais, se eu me molhar e ficar com frio, isso pode ser fatal. Acho melhor esperar a chuva passar. Algumas horas depois, a chuva finalmente parou. Então eu aproveitei para tomar um pouco de água. Só que agora eu tenho outro problema. Eu tô com muita fome e não tenho mais carne no estoque. Eu não queria caçar nenhum animal do santuário, mas nessas condições eu não tenho escolha. Acho que eu vi uma coisa ali na frente. Vou me aproximar de a pé porque o barulho do cavalo pode assustar os animais. Mas o que eu não sabia é que a alcateia de lobos ainda estava por perto. Eu sei que isso é muito arriscado, mas agora eu tô com meu rifle de precisão. E se eu conseguir pegar um deles de longe, eu vou estar na vantagem. Só que se eu errar, já era. Tem outro lobo, mas eu não consigo enxergar. Acho que ele fugiu com o barulho do tiro. Só que o outro lobo não tinha fugido. Ele queria vingança. Mas chegando perto, entendi o que aconteceu. Se trata de um filhote de lobo. Vou pegar o adulto porque ele tem mais carne e, nesse momento, tô precisando de estoque. Só que o oeste é brutal, meu parceiro. Aqui, todo mundo luta pela sobrevivência, até mesmo as aves. Infelizmente, a carne do lobo adulto apodreceu. O gavião conseguiu comer boa parte dela, mas a carne do filhote vai ter que durar até amanhã. O problema é que eu ainda tenho que dividir com o Toby. Hey, little fella. Agora é comer e descansar o máximo possível e torcer para amanhã eu ter um pouco mais de sorte.
Mais um dia amanheceu, mas hoje é um dia diferente. A neve começou a cair no oeste. Pelo menos o frio ainda não tá tão intenso, mas isso significa que o inverno já tá quase chegando. E isso me lembra de uma coisa: eu preciso buscar o meu segurança, que tá lá na outra fazenda para proteger o santuário. Ainda mais com essa alcateia de lobos me dando problemas aqui no santuário. Mais do que nunca eu preciso de um segurança aqui. Só que viajar no inverno é muito perigoso. Eu já passei por isso antes e não quero me arriscar de novo. Isso significa que, mesmo machucado, minhas chances de sobrevivência viajando agora são maiores. Então eu vou aproveitar a viagem para levar alguns cavalos para vender em Valentine. Acho que avistei alguns cavalos. Agora é uma corrida contra o tempo. O inverno pode chegar a qualquer momento. Ain't nothing to get head up by. Don't be like that. Come on. Hey, oh. It's okay. It's nothing really. Not a big deal. Hey, easy. See, girl, I ain't so bad. Essa é uma égua linda e com pelagem rara. Certamente ela vai valer uma boa grana, mesmo não estando treinada. Mas eu tô correndo contra o tempo. Só vou acalmar ela um pouco e vou atrás do outro cavalo. Achei que ele estava aqui perto, mas pelo visto foi para longe. Aproveitei para tomar bastante água antes de começar a viagem. Até que, poucos minutos depois, eu avisto 2 cavalos dando bobeira. Essa é minha grande chance. God, damn. Just so we can talk. No use fighting it. All right. It's fine. Easy. Whoa. See? Not so bad, eh? Agora que eu percebi que se trata de um cavalo da raça Nokota, um cavalo descendente de cavalos indígenas. That'll fill a hole. Mais um que vai valer uma boa grana. Agora sim, chegou a hora de ir para Valentine e começar nossa longa e perigosa jornada. Depois de muitas horas de uma longa viagem, todos estamos cansados. E o meu maior medo é começar a chover. Com o meu estado de saúde, isso seria muito perigoso. Para minha sorte, eu conheço muito bem esse lugar. Me lembro de já ter feito um acampamento por aqui. E de fato, esse é o lugar que eu estava procurando. Essa pedra fornece um ótimo abrigo para a chuva e o frio. Agora só preciso fazer uma fogueira para me esquentar e torcer para nenhum animal selvagem passar por aqui.
E depois de comer, eu vou descansar, mas vou dormir com um olho aberto. Se passaram algumas horas e no meio da madrugada, escutei sons de lobos aqui perto. Eu sei que eu tô muito machucado, mas se eu não aproveitar para pegar esses lobos agora, talvez eles me peguem mais tarde. Vou aproveitar ao máximo o elemento surpresa. E seja o que Deus quiser. É incrível como uma boa escopeta coloca uma alcateia inteira para dormir. Agora tenho bastante carne para viagem. Acho que não vou me preocupar com comida por um bom tempo. Não sei como eu me sujei tanto. Agora preciso me lavar nesse frio. Ficar limpo vai fazer eu me recuperar mais rápido. Então vale a pena. Agora é se esquentar na fogueira e descansar mais um pouco. Já tá quase amanhecendo e o dia promete ser longo. Amanheceu sem chuva e sem nevasca, ou seja, o dia já começou bem. Vou aproveitar para pegar a estrada logo, antes que a minha sorte mude de ideia. Poucas horas depois, já tô quase chegando em Valentine. O frio aumenta a cada hora que passa. Já tô sentindo minha energia e a minha saúde se esgotar. Agora a minha prioridade é comprar uma roupa de inverno na cidade. Como agora eu tenho mais dinheiro que no último inverno, vou conseguir montar uma roupa bem quentinha. Ain't looking for problems, hear me? Então passei no armazém da cidade e escolhi a melhor roupa de inverno possível. Eu não gosto de casacos muito grandes, então esse conjunto ficou perfeito. Agora tô mais tranquilo, mas ainda tenho um grande problema. Continuo machucado, por isso eu passei no médico e comprei também alguns remédios. Aproveitei para deixar os cavalos descansar um pouco e agora vou levar eles até o comprador clandestino. Em poucos minutos, cheguei no comprador e consegui vender os 2 cavalos por $1.000. Mais um problema resolvido. A carteira tá cheia novamente. Mas isso é muito pouco para quem tem uma fazenda gigantesca para construir. Preciso dar um jeito de conseguir muito mais grana. Antes eu vou voltar para Valentine para comer alguma coisa. Tô há horas sem comer. Minha energia já tá muito fraca. Depois de me alimentar, eu vou passar no comércio de animais de Valentine. Talvez eu encontre animais interessantes para minha fazenda. Mas ao chegar, tem uma grande surpresa. Agora o local conta com uma feira de venda de animais. E esse não é um cavalo qualquer. Ele é um cavalo crioulo. O bicho é lindo, perfeito para lida no campo. Só que a sorte grande aparece quando eu vou para outra cocheira. Nela tinha simplesmente um cavalo bretão. Um animal lindo, poderoso e corajoso. Perfeito para combate. Ter o cavalo mais corajoso é uma grande vantagem. Ainda mais para quem mora num lugar tão perigoso quanto eu. Só que o preço dele tá muito salgado. Ele custa $1.500. Caso eu me arrependa de comprar, posso treinar ele e revender por um preço ainda melhor. Não sei se eu vou ter outra oportunidade, então eu vou me arriscar. Agora me sobraram míseros $151. Mas fazendeiro bom investe o seu dinheiro. There you are. Como esse animal é formidável, sem dúvida alguma,
vai me dar um ótimo retorno no futuro. Então voltei para o centro da cidade e vou passar no armazém para comprar comida para os cavalos. Agora eu tenho muitas bocas para alimentar. Daqui a pouco vai escurecer e eu não quero me arriscar. Então eu vou passar a noite no saloon da cidade, tomar umas bebidas e descansar até amanhã. Só que eu já tinha me esquecido como é viver na cidade. Sempre tem um engraçadinho. You regretting things yet? What the hell you doing? Mal ele sabia que estava lidando agora com um homem da lei. Tenho licença para prender bandidos e barderneiros em todos os estados da América. Howdy. I'll go see. Como o delito desse cara foi pequeno, me deu pouco dinheiro, mas pelo menos já é alguma coisa. Agora eu vou voltar para minha bebedeira novamente e esperar o dia amanhecer. Mais um dia amanheceu e eu já vou alimentar os cavalos que ficaram a noite toda aqui fora. Hoje é um dia especial, vou passar na minha antiga fazenda para reencontrar o meu fiel companheiro, o meu cachorro urso. Agora que eu já me alimentei, vou seguir viagem até a fazenda. Poucas horas depois, finalmente o tão esperado reencontro vai acontecer. Enfim, vou encontrar o meu grande amigo. Hey, buddy. Hey, little fella. Parece que ele ficou muito feliz em me ver. Mas eu preciso ver se ficou tudo em ordem na minha ausência. Eu tinha até me esquecido da minha égua que eu tinha deixado aqui. Pelo visto, ela ficou magoada. Ficar muito tempo longe de cavalos, às vezes pode ser um problema. Oh, I'm nice, ain't I? I'm fine. Okay, let's have another go. Agora eu preciso me aproximar com muita calma. It's all good. It's all right. There you go. Lady. Parece que finalmente ela se acalmou. Depois de tanto tempo longe, eu vou dar um presente pro urso. Um delicioso pedaço de carne de lobo para ele. Vou aproveitar para fazer um sopão para recuperar também a minha energia. Agora, minha recuperação vai ser ainda mais rápida. Como essa vai ser a minha última noite aqui nessa fazenda, decidi dormir aqui hoje. Mas, de repente, começa a nevar muito forte. Se eu não tivesse machucado, eu passaria a noite na rua me esquentando na fogueira junto com os animais. Mas como eu tô doente, eu vou pra dentro da casa, porque pelo visto, o inverno chegou de vez. O dia amanheceu e ao abrir a porta, tenho uma grande surpresa. O inverno chegou. E eu ainda tenho uma longa viagem para fazer.
tenho que voltar para o santuário e ainda tenho que levar todas as minhas mercadorias para lá. Vai ser uma longa viagem, principalmente para os cavalos. Vou seguir até o sul desse rio. Com sorte, em poucas horas eu chego em Blackwater. Agora é torcer para não ter uma nevasca. Algumas horas depois já estamos perto de Blackwater, mas os cavalos estão exaustos. Foi quando eu vi um acampamento logo à minha frente. E se for um criminoso procurado, ainda posso fazer uma grana. Hey, you can't be here. Go on, get it. I'm gonna shoot you dead now. Como ele acabou nos atacando, o meu guarda-costas atirou nele. E infelizmente, ele não era um homem procurado. Mas fazer o quê? Ninguém mandou ele atirar. Agora vamos aproveitar esse acampamento para comer um pouco e descansar os animais. Chegou a hora de partir. E o meu cavalo bretão tá muito assustado. Como ele não é treinado, ainda tem medo de tiro. Well done. Mas isso é um trabalho para outro dia. Agora temos que voltar logo para casa, antes que uma tempestade apareça. Finalmente chegamos, e ao longe posso enxergar as minhas terras, o grande Santuário do Oeste. Nem acredito que eu consegui voltar tão rápido. Enfim, Lar Docilar. Chegou o momento de apresentar o urso pro Toby. All right, little fella. You're a good dog. Parece que o urso ficou nervoso. Mas logo em seguida eles ficam amigos. E agora que o meu primeiro grande objetivo para construir o santuário foi concluído, posso descansar. Já tô até me sentindo melhor. Acho que amanhã já vou estar 100%. Agora é descansar, porque amanhã será um grande dia. E a nossa incrível jornada tá só começando.